Mateus capítulo 6, verso 22. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Só isso. Eu resolvi trazer essa mensagem hoje para a gente refletir em uma coisa que a gente quase não dá atenção, que é a visão que a gente tem das coisas. O tema do retiro é amplir sua visão. Então, daqui até o retiro nós vamos estar dando umas pinceladas de algumas coisas que a gente vai ver lá no retiro. O que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de Mateus é que o lumiar do corpo são os olhos. A lâmpada do corpo, a candeia do corpo, são os olhos. Então, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser iluminado, vai ter luz. Eu vou contar uma história para você que você já conhece, é uma história bíblica, de dois filhos que são completamente diferentes na sua forma de ver o mundo. E de um pai que experimentou olhar para os seus filhos também de forma diferente do que o sistema impõe que a gente olhe para os nossos filhos. É a história de um garoto que era cumpridor dos seus deveres, gostava de trabalhar, era aparentemente um menino religioso, bom de coração, e que ficava ao lado do pai durante toda a jornada de trabalho do pai, trabalhava com o pai incessantemente. Era um camarada todo certinho, direitinho, bonitinho. E um outro rapaz, irmão dele, que não era tão certinho assim, e que em determinado momento resolveu pedir ao pai dele que desse a ele a sua herança, a sua parte na herança adiantada. Bom, não precisa dizer que para esse garoto pedir a herança para o pai é porque ele já considerava o pai dele morto, né? O pai dele não significava nada para ele. E ele pegou a sua parte na herança e foi embora, foi viver a vida. Ele se desviou e fez tudo conforme ele queria fazer. Depois de um tempo, que o dinheiro acabou, ele quis voltar, porque não por ter se arrependido, mas porque estava passando necessidade. Chegou a um ponto dele comer a ração dos porcos, porque não tinha que comer. Ele não tinha dinheiro para se manter, ele não tinha dinheiro para se vestir, ele não tinha dinheiro para pagar uma hospedaria para tomar um banho, não tinha nada. Faliu, quebrou. E aí, passando necessidade, ele resolve voltar para casa. E quando ele esbarra com o pai, ele diz assim: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz comigo como o senhor faz com um dos seus empregados. Esse menino diz isso para o pai porque era isso que a lei dizia que ele deveria fazer para voltar a ter algum direito. O pai correu, o que não é um gesto comum no Oriente, abraçou o garoto que tinha fugido de casa, que tinha tirado ele como morto, que tinha pego a herança, que tinha torrado a herança toda, e não disse uma palavra de repreensão. Deu a ele a melhor roupa, pôs nele um anel na mão, que era um anel fabuloso, fantástico, com uma joia raríssima, e pôs nos pés dele a melhor sandália que tinha na época. A roupa nova significava um novo tratamento. Começou tudo de novo. Para o pai aquela relação estava zerada, e ele ia começar a construir aquela relação de novo do zero. O anel na mão quer dizer para ele que ele nunca deixou de ser filho, que ele continuava tendo uma aliança com o pai. E as sandálias nos pés, o significado é que se ele quisesse fazer tudo de novo e ir embora, ele teria liberdade para ir embora de novo. O filho mais velho, como eu falei antes, era certinho, bonitinho, trabalhador, religioso, engraçadinho, se aborreceu muito, ficou revoltado, porque a graça que o pai demonstrou pelo filho constrangiu o cara. E aí ele resolveu não ir à festa e nem se sentar à mesa com o irmão que voltou. O pai foi lá, viu que ele estava destacado e disse a ele: o que é que está te aborrecendo? E aí o filho respondeu: esse camarada foi embora, pegou teu dinheiro, torrou tudo. Quando ele voltou para casa, o senhor deu roupa da Hollister, botou-lhe um anelzão no dedo dele, ouro puro, uma escravejadinha de brilhante por dentro para não dar bala, colocou um Nike no pé dele de mais de 600 contos. E para piorar, o senhor deu uma festa para ele. O senhor nunca deu para mim, olha o batidão. Daqui eu estou ouvindo. O senhor fez
Tudo que o senhor nunca fez por mim, por esse safado sem vergonha que foi embora, torrou seu dinheiro todo. Por quê? E aí o pai responde o seguinte: porque o meu filho que estava perdido, voltou. Mas você, que sempre permaneceu aqui, sempre teve tanto valor quanto ele. E mais, se você quisesse ter ido embora, também te dava a tua parte da herança, e você foi ir embora, tranquilo. Só que eu achava que por você ter ficado, você tinha visto algo de mais importante do que dinheiro. Eu achava que você tinha ficado comigo por amor. Naquele momento, aquele menino que era bonitinho, engraçadinho, trabalhador, religioso, se desmascarou diante do pai e se mostrou tão pródigo quanto o outro que foi embora. O pai resolveu encarar os dois lados com óticas diferentes, com uma visão diferente, com olhos de pureza, com olhar de quem não está condenando ou quem já está pisando no cara que está quase morto ali no chão, mas com o olhar de quem ama e de quem entende que aquele que estava perdido precisa ser amado para voltar. Por que esse pai olhou para o seu filho assim? Porque seus olhos eram bons. Só pode ter uma atitude perdoadora quem olha com misericórdia. O perdão só vem quando o olhar de misericórdia transcende o juízo. Quando eu olho para o outro, eu não olho o pecado do outro, mas eu olho aquilo que ele tem de bom. Quando eu vejo atrás da crosta de pecado que todos nós temos, e percebo que existe algo de bom naquele ser humano, e que Deus, que é Senhor de todas as coisas, é aquele que deu a vida, deu do seu Filho unigênito, para que aquele rapaz pudesse retornar para o colo do Pai, são e salvo. Duro, mas são e salvo. Quem está perdido é muito amado. Mas a nossa visão é que quem está perdido, que se dane. E não é por isso, pelo fato desse pai ter amado o filho que se afastou, que eu vou sair pecando por aí, para ver se Deus me ama mais porque eu estou perdido. Mas é chegar à conclusão de que esse amor fantástico, que transcende a retribuição, é um amor imperativo. E no reino de Deus, gostar é opcional, mas amar é imperativo. Eu posso olhar para você e usar aquela frase que todo mundo usa lá fora, né? Meu santo não bateu com nele, mas eu tenho que te amar. Eu tenho que superar o meu olhar preconceituoso e enxergar em você potencial. E enxergar em você aquilo que eu enxergo em mim quando eu me olho no espelho. E quando eu me olho no espelho, eu vejo um homem pecador, mas que pela misericórdia Deus reconciliou. E quando eu olho para o perdido, eu vejo da mesma forma um homem pecador que pela misericórdia Deus pode reconciliar. Aí vem a questão que pega essa passagem e dá nó na nossa cabeça. O que é que eu posso fazer para ter olhos bons? Vou dar um exemplo. Você já olhou nos olhos de uma criança? Já olhou? Você não vê maldade no olho de uma criança. Você pode ver esperança, melancolia, tristeza, alegria, peraltice, mas maldade você não vê. Para ter bons olhos, você precisa encarar o desafio pessoal. E esse desafio pessoal é ser como uma criança. Ser como uma criança, como, pastor? Ser como uma criança no que tange a maldade. Parar de tramitar mal para o outro. Parar de olhar para o outro e começar a imaginar como o outro é. Parar de olhar para o outro e ter aquela impressão de que esse aí, meu irmão, não tem jeito. Parar de ser juiz do outro e procurar ser amigo do outro. Procurar ser companheiro de caminhada do outro. Procurar compartilhar aquelas suas dificuldades com o outro, para que o outro também possa compartilhar as dificuldades dele com você. Ser simples, sem ser simplista. Não é? Ser como uma criança é desafiar a inteligência humana com a simplicidade do Evangelho que quebra os paradigmas. É olhar para aquele cara que todo mundo diz que é tralha e você dizer, não, não é, ele tem jeito. É olhar para aquela mulher que está perdida e dizer a ela, não, tem jeito. Tem esperança. Enquanto está vivo, tem esperança, gente. Uma vez, eu dirigi uma mini cruzada evangelística. E um dia, chamava um dia de busca, o nome do evento. E aí eu fiz esse dia de busca e promovi uma cruzada evangelística.
os grupos de pré-adolescentes, novinhos, tinham que ir nas ruas deles e fazer uma gincana e evangelizar as pessoas. Eles tinham que montar uma estratégia e evangelizar as pessoas. E aí um dos meninos, que era pré-adolescente, não é uma criança, ficando adolescente, entrou num bar e ele disse o seguinte: como é que eu faço para ir para o céu? Todo mundo ficou perplexo olhando para a cara dele, sem saber a resposta que dava. Um monte de cara jogando sinuca, outros bebendo, outros tomando refrigerante, outros comendo alguma coisa. E ele chegou e falou assim: um minuto, como é que eu faço para ir para o céu? Ficou todo mundo olhando para ele sem saber o que falar. E aí, naquele momento, que todo mundo ficou sem saber o que falar, ele contou todo o plano de salvação para aqueles homens que estavam ali. Compartilhou todo o plano de salvação. Ser criança é ser simples. Com uma pergunta ele resolveu o problema da cruzada que eu coloquei para ele, que eu achava que ninguém ia resolver em um dia. Ele resolveu. Ser criança é olhar para as pessoas e ver o melhor delas. A gente está focado sempre no mal, por isso os nossos olhos são maus. A política do Evangelho deve ser uma política de valorização da vida, não de desvalorização da vida. Jesus passou boa parte do seu tempo valorizando pessoas. Lembra da mulher samaritana? Jesus passou parte do tempo dele valorizando aquela mulher. Os apóstolos, ele passou muito tempo trabalhando com aqueles caras. 3 anos andando junto com aqueles caras que não entendiam nada do que Jesus falava. E aí eu tenho que reincidir naquilo que eu falei agora há pouco. Sabe por que a gente precisa valorizar a vida e viver o estilo de vida de Cristo? Porque só se pode evangelizar quem está vivo. Então, se está vivo, eu tenho que valorizar a vida, para que através dos meus atos essa pessoa possa enxergar Deus. Se está vivo é porque está gozando do favor de Deus. Estar vivo não é mérito nosso, mas de Deus. Nós só estamos vivos porque Deus permite que a gente esteja vivo hoje, respirando. Logo, qualquer ser humano merece valorização, independente de arrepender-se ou não. Por quê? Porque está vivo, está gozando da bênção de Deus. Valorizar a vida é fazer tudo o que a gente puder para manter a vida, a fim de que haja oportunidade de pregação do Evangelho, de comunicação do Evangelho. É retirar da frente do homem tudo aquilo que atrapalha ele de ver Deus. A gente está falando hoje de criança, né? Ser como criança. A igreja hoje valoriza a criança, graças a Deus. A nossa igreja valoriza a criança. Nós acabamos de sair de uma mini EBF. Levei 40, 50 crianças na mini EBF. Foi muito bom, foi excelente. Mas a gente deveria priorizar também a evangelização de crianças. Por quê? Porque Deus tem chamado crianças ao longo da história para revolucionar as coisas. Você já percebeu isso? Quando Deus chamou Sansão, ele era um bebê. Sansão, o juiz, aquele que matou mais de 1000 filisteus com uma queixada de sei lá o quê. Sansão. A gente só lembra de Sansão, forte pra caramba, matando os caras com a queixada e depois derrubando o templo, matando todo mundo e ponto final. Mas quando Deus chamou Sansão, ele era uma criança. Você quer ver outra criança que Deus chamou para revolucionar o mundo? Josias, o rei. Sabe com quantos anos Josias assumiu o trono de Israel? 16 anos. Ele já havia sido chamado lá na sua infância. Com 16 anos assumiu o trono. E foi um dos reis mais frutíferos de Israel. Através dele, toda uma reforma dos escribas foi feita. E aquilo que havia sido passado por tradição oral foi compilado, escrito. Uma criança. E Deus chamou Moisés como criança. Você acha que aquele trâmite todo, de Miriam colocar ele no rio, de ir vigiando até onde ele ia, da filha de Faraó encontrar ele lá e pegar ele e cuidar dele, e a ama de leite ser a própria mãe, você acha que esse cuidado de Deus foi para quê? Foi para que um dia, lá na frente, Moisés pudesse ser o libertador do povo hebreu do Egito. Mas ele foi chamado quando era criança. E por fim, Deus chamou o menino Jesus, não é? Quando ele estava lá, na sua cerimônia de transição, os pais dele vêm procurar ele e falam: olha, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Talvez no departamento infantil dessa igreja esteja um homem ou uma mulher que pode revolucionar São Gonçalo. A gente não sabe. A gente precisa valorizar a vida das crianças, porque Deus ainda chama crianças. Amém? A gente precisa mostrar às pessoas o nosso testemunho.
Testemunho não é contar uma história. Testemunhar de Jesus não é contar a história dele, é testemunhar a vitória dele e a transformação da nossa vida. Se Deus não me alcançasse, eu estava morto hoje, certo? Quem tem olhos puros, olha a dificuldade do pobre e se engaja contra a pobreza. Vai onde está a necessidade. Quem tem olhos puros, vê a miséria nas ruas e age, ora, intercede, interfere na história do pobre. O mundo hoje só não padece em miséria por causa da igreja, porque Deus levantou um povo que se importa com o pobre. Agora, se esse povo não se importar com o pobre, meu irmão, Deus vai levantar as pedras para se importar. Quem tem bons olhos, enxerga a necessidade do outro e partilha. Deus está pronto para multiplicar o que eu estiver pronto para dividir. Hoje a igreja só quer receber, mas a palavra de ordem do Evangelho é dar. Jesus deu sua vida por nós. Receber é para imaturo. Dar é para os maduros. Só abre mão, só dá quem é maduro. Quem é imaturo fica retendo, só quer receber, acumular. Amar o próximo como a ti mesmo é dar ao próximo as mesmas condições de vida que você tem. É lutar para que isso se aproxime mais perto da realidade. Quem tem olhos bons enxerga a justiça e protesta contra a injustiça. Nós não podemos deixar, gente, que as pessoas sejam atropeladas pela injustiça e não fazer nada. Nós precisamos fazer tudo o que nós pudermos para salvar essas pessoas desse fardo. Se apesar dos protestos, as autoridades ainda assim agirem injustamente e empunharem lá contra a favor da injustiça, eles vão encontrar um adversário poderoso pela frente. Jesus Cristo. É por isso que eu estou falando, que nós precisamos fazer um trabalho na nossa redondeza de dar a oportunidade do indivíduo ser o seguidor de Cristo. Não porque a gente quer números, mas para mostrar a essas pessoas com ações que existe um clamor intercessório por elas, por amor. Quando eu evangelizo, eu tenho que olhar o melhor das pessoas, porque se meus olhos forem maus, eu só vou ver aquilo que é ruim, eu não vou evangelizar ninguém. Eu só vou ver empecilho. Eu nunca vou ver o lado bom da coisa. É preciso olhar as pessoas pelo prisma das lentes de Jesus. Assim a gente vai ver através da crosta de pecado e enxergar qualidade nessas pessoas. Exercite o seu olhar. A nossa percepção do mundo não está atrelada às nossas visões pessimistas ou otimistas, ou uma personalidade extrovertida ou introvertida. Está atrelada a como Deus vê o ser humano. Está atrelada à Bíblia. O nosso padrão é a Bíblia. Questione os pontos de vista negativos que você tem, que estão enrijecidos por causa da sua experiência de vida. Talvez haja tempo de realizar uma grande mudança. É possível começar a enxergar a vida de uma forma mais leve. Quando você muda a sua forma de ver o mundo, as pessoas ao seu lado passam a se sentir bem na sua companhia. Sabia disso? As pessoas querem andar com você. As pessoas querem estar perto de você, querem ouvir você falar. Você acaba atraindo a boa vontade das pessoas. É muito ruim viver do lado de uma pessoa que só vê copo meio vazio. Sabe a história do copo meio vazio? Copo meio vazio e copo meio cheio. Os dois copos estão pela metade, mas as formas de olhar são diferentes. O pessimista vai olhar e falar assim: esse copo está meio vazio. O otimista vai falar assim: não, está meio cheio. Tudo depende do prisma que você olha. Tudo depende do que está aqui, ó, dentro da sua cabeça, com relação à vida, com relação ao mundo, com relação ao outro. Eu não estou sugerindo que você ignore a realidade, nem que você deixe de enxergar o lado feio ou negativo. Mas eu estou lembrando a você que diante das situações negativas da vida, há setas que apontam para o bem. Esse pequeno ajuste de perspectiva é uma mudança radical. É uma maneira bíblica de ver a vida. Traz para você uma percepção diferente das coisas. Hoje é dia de ceia. A gente vai cear junto, vai ter comunhão junto. Eu quero de antemão convidar você para cear com a gente aqui hoje. Você que não pertence a essa igreja, mas que entende que tem um compromisso com Cristo, ceia com a gente hoje, você está convidado. A ceia é um movimento de reconciliação de Deus com o homem. Quero convidar você a estar ceando com a gente aqui.